Extintores, um que é de água, né? A gente chama de extintor de classe A. Tem que estar mostrando aqui, sempre vem no rótulo, dizendo que ele é proibido para que você apague chamas de líquidos, por exemplo, gasolina que estiver exposta no chão e estiver incendiada. A gente não vai usar água, pelo fato de a água não ser miscível, a água não se mistura com a gasolina. O que é que vai acontecer? A água vai arrastar o incêndio para lugares que antes não tinha. Então ela é como se ela fizesse fluir o incêndio, né? Então ela tem aqui esse proibido e tem também um outro proibido aqui. Esse outro proibido é quando a gente tem um curto-circuito, né? A gente tem um incêndio elétrico, uma peça, sei lá, de um componente elétrico, ele entra em chama, a gente não vai poder utilizar extintor à base de água, porque a água é condutora de energia, né? Então a gente, na hora que apaga o fogo, pode ter a consequência de levar uma descarga elétrica. Tá? Então, e esse extintor, embora seja um dos mais comuns, ele é muito pouco usado. Tá? Esses extintores que a gente tem em automóveis, a gente tem em prédios, tá? A gente tem de água porque, de qualquer forma, uma biblioteca. A biblioteca, como a gente vai apagar somente fogo à base de papel, o símbolo, eu acho que vocês já viram os símbolos, né? O símbolo é mais ou menos assim, como se fosse aquela caixinha de lixo que a gente coloca papel e aqui eles fazem um desenho como se fossem alguns pedacinhos de madeira. Então esse tipo de extintor só vai servir para esse tipo de incêndio, né? Que é como se fosse um coletor de papel e aqui madeira. Então ele serve para madeira e papel, embora possa também ser usado quando a gente tem a queima de alguns materiais plásticos. Tá? Material plástico. Não é bem adequado, tanto que não tem no rótulo do extintor nenhuma possibilidade dessa de plástico. Uma outra coisa interessante é que ele tem que ter esse selo. Tá? Esse selo que diz o tempo de validade, se esse extintor tem a segurança adequada, se ele está pendurado, mas ele tem que ter nesse lado a data que ele foi revisado. Tá? E, em geral, esse extintor ele dura 5 anos. Do outro lado, aqui, ó, onde também está meu roto, aqui está meio rasgado, aqui deveria ter a validade do produto que está dentro do extintor. Então, essa casca metálica, 5 anos. O material que está dentro, 2 anos apenas. Esse é o de água. Esse é o de água. É o extintor, a gente chama classe A. Não é associar A com água, né? Ele só apaga mesmo fogo de papel, madeira e eventualmente materiais plásticos. Agora, Frank, uma dúvida. Vamos supor que eu utilizei ele todinho. Ele é recarregável? Ele é recarregável, todos eles são, e tem apartamentos especializados só para fazer esse tipo de recarga. Então tem que ter um especialista para poder recarregar, porque o comum não recarrega, né? Ô Franklin, e referente a 5 anos, ele é revisado a cada 5 anos? Depois de 5 anos, esse extintor tem que ser praticamente levado para trazer outro. Certamente acho que ele vai ser fundido para fazer uma outra captação nova. Entendi. Não é porque nele não é assim, ele não é reaproveitado, não. Ele é feito de novo, porque de qualquer forma tem um desgaste. Você vê que ele tem essa emenda aqui nessa solda, é característica de extintores de água, né? Esse anel aqui também tem uns tipos de solda, esse anel aqui em cima é extintor à base de água. E outra coisa, ele tem esse reloginho aqui, eles chamam de manômetro, é o que mede a pressão interna. O ponteiro ele tem que ficar sempre na posição verde. Ele pode passar um pouquinho para a posição branca, porque depende muito da temperatura do ambiente. Mas o ideal é a gente olhar o manômetro e encontrar como esse dado aqui está verde, né? Então ele está com a pressão interna regular. Outra coisa é esse lacre. Na hora de um princípio de
incêndio, lembrando que o extintor só serve mesmo para princípio de incêndio, tá? O extintor não apaga incêndio não, até mesmo porque um extintor desse só passa funcionando 58 segundos. Ou seja, 1 minuto você tem para tentar apagar. Se não conseguiu, tem que buscar outro extintor, mais 1 minuto e de minuto a minuto. Então, ele é responsável pela extinção do foco do incêndio e não do incêndio como um todo. Porque aquilo ali já demanda, dependendo da circunstância, ou um corpo bombeiro com aquelas mangueiras de água que são bastante mais pressurizadas, tá? Ou então extintores, porque esse extintor aqui tem 30 quilos, 25 quilos, 35 e tal. Mas a gente tem extintor de até 250 quilos. São extintores que são normalmente vêm nos carrinhos. A gente põe ele em cima, já aqueles cilindros que tem no hospital, tá? Vem nos carrinhos, aí esses têm uma durabilidade assim, de ação bem maior. Mas esses, como são comerciais, a gente usa em apartamentos de escola, em lugar obrigatório até dentro do carro. Esse é o da água. Exatamente. Mas qualquer lugar onde tem um risco de incêndio tem que ter um extintor, mesmo que seja o de água. Agora, lendo as recomendações e tendo esse selo do Inmetro é fundamental. Agora, é importante ter aqui tem dizendo alguma coisa, tem aqui os meses, abril, agosto, dezembro e tal. Isso certamente estava marcado, não sei por que, cada motivo aí e tal, não está. E do outro lado aqui tem a durabilidade do cilindro. Outra coisa, o extintor de água tem esse barulho, como se fosse um sino, né? Dá a impressão que está vazio. Só se for um sino bem fininho. Esse também não tem. Esse tem. Então, teve esse som de sino, é água que tem ali dentro. Até o som. Para ficar no escuro, você tem que optar por 2 tipos de extintor. Dá uma tapinha nele, uma tapinha não dói. Tá vendo? Até música cabe. Até isso na música cabe, né? E na verdade eu gravei de propósito, é composto fazendo música no bombeiro. Mentira. Então, tá simples, né? Lembrando, a água não é uma boa condutora de eletricidade, mas ela conduz a eletricidade. Então, nada de apagar curto-circuito com esse tipo A, né? Esse extintor que tem como agente que vai sufocar a chama a água. Tá? Esse é o mais simples, é o mais comum. Esse outro aqui é o chamado extintor de pó químico. É difícil até, mas em geral, o que tem dentro daquele cilindro é um pozinho chamado de bicarbonato de sódio, NaHCO3. Na, sódio, né? Hidrogênio e carbono. Esse composto aqui, que é o chamado pó do extintor, ele tem a capacidade do seguinte, que o bicarbonato, eu gosto de riscar um pouquinho, ó, o NaHCO3, que é o bicarbonato de sódio, quando ele é aquecido, quando ele é jogado numa chama, um dos produtos que ele libera é gás carbônico. E o gás carbônico, ele é um agente sufocante, ele sufoca a chama, ele evita o contato do oxigênio com o material que está lá sendo queimado, combustível, seja lá o que for. Então, isso aqui é eu vou dar um triângulozinho aqui. Esse triângulozinho ali em cima, você já conhece, né? Significa aquecimento. Então, na hora que eu coloco o pó químico em contato com a chama, ele vai sofrer uma reação de decomposição. Essa decomposição vai ter como um dos produtos, tem mais alguns produtos aqui, tá? Porque é claro que o sódio não apareceu, né? O hidrogênio também não apareceu, tá? Mas eles estão por ali também.
mas um dos produtos é o CO2. Então, extintor de pó químico é feito de bicarbonato de sódio. Até a metade, mais ou menos, aqui assim, ele vem de pó. O restante, a gente tem de um gás, que a gente chama de gás propelente. É ele que vai expulsar do cilindro aquele pó. Esse propelente, em geral, é o gás nitrogênio. O gás nitrogênio a gente tem na natureza, praticamente 78% da nossa atmosfera é feita de nitrogênio. Esse nitrogênio ele serve como um propulsor, né? Ele está pressurizado aqui dentro. Na hora que a gente vai utilizar o extintor, ele também quer sair daqui do cilindro. Então ele leva junto o pó. Que é o gás mais presente na Terra, né? Que é o gás mais presente na Terra, é o nitrogênio. Muita gente confunde pensando que é o oxigênio, mas não é não. Então, o oxigênio é mais ou menos 21%. E enquanto o nitrogênio chega a mais de 78%, dependendo da atmosfera e da altura que a gente se encontra em relação à superfície da Terra. Outra coisa. É aconselhável eu ter um extintor na minha casa, por exemplo, ou só em pontos comerciais? É interessante você ter um extintor em casa. Tá? Nem que seja daqueles pequenininhos que a gente usa em automóveis. E tem um bem pequenininho mesmo, né? Meio arredondado, assim, meio puxadinho, pequenininho e tal. Aquilo ali, um daquele em casa não é nenhum exagero, né? Porque a gente nunca espera que aconteça um acidente. Lembrando que esse outro aqui, esse pó químico, ele pode apagar tanto fogo de madeira, de papel, como também de combustíveis líquidos. Apagador? De combustíveis líquidos, né? Que por acaso num posto de gasolina e que tem até uma cena engraçada. Para quem vocês aí já assistiram o Exterminador do Futuro, com aquele Schwarzenegger, aí no filme tem uma mentira terrível, que tem um vazamento de gasolina num posto, aí ele acende um cigarro e joga a brasa do cigarro na gasolina e o posto pega fogo. Isso não acontece, tá? A brasa não pega fogo. Pega fogo é a chama. Você pode pegar um copo de gasolina, você vê um cigarro, você apaga a gasolina, você apaga o cigarro na gasolina. Tá? Embora a ponta do cigarro chegue a uma temperatura bastante alta, chega até perto de 1000 graus, mas você vê com a queimadura de um fósforo no cigarro é mais quente do que com água, por exemplo. Porque ali você tem carvão a alta temperatura, mas não faz, ele não incendeia. Então aquilo ali é coisa de cinema. Quando você vê o bandido lá, você vê o cigarro jogar no posto de gasolina, aquilo ali é só em cinema mesmo, não pega fogo não. Ô, Fran, deixa eu fazer uma pergunta. Hoje eu sou aluno também. Fica à vontade, eu também sou. Eu sou um eterno aluno. Somos alunos. Veja só, foi o ano passado que houve um tombamento de um caminhão aqui, um caminhão de estrada, que derramou combustível, de combustível. E aí parece que foi 2 dias a peixe interditada e os bombeiros jogaram bastante água ali. Quanto tempo aquele combustível ele pode permanecer ali ainda? Qual o risco de ter um incêndio? Pronto, isso aí é interessante, porque a gente tem, vamos fazer um exemplo, o álcool etílico, o álcool que a gente tem em combustível para automóveis em geral. A gente tem ele lá mais ou menos a 98%, 96%, e a gasolina que a gente tem, ela também é misturada. Então, o que vai ter ou não a possibilidade de combustão é justamente essa quantidade que você mistura de água com aquele material combustível. Não tem uma expectativa. Agora, se for um derramamento de um produto ácido ou de um produto básico, de um produto corrosivo, aí a gente vai fazer um tratamento químico. Por exemplo, se derramar ácido na estrada, como é que a gente vai controlar aquilo ali? A gente vai ter que jogar numa base diluída, uma base forte diluída, normalmente soda cáustica, para neutralizar aquele ácido
para daí para frente a gente começar o procedimento de limpar aquela área. Mas como a gente está falando de fogo, eu acredito que não lembro desse acidente. Mas quanto mais água a gente coloca, embora não seja adequado, como é um espaço grande, que foi numa avenida, eu não sei se foi numa BR, esse espaço grande dá como você botar água, mesmo que espalhe um pouco mais o fogo. Mas quanto mais diluído o combustível tiver, menor vai ser a capacidade dele inflamar, dele queimar. Então, a ideia de jogar água é tanto tirar, espalhar e diluir o combustível, que é um trabalho diferente, né? Não tem como dar conta com extintores com acidente em proporções muito grandes. Como eu falei, um extintor desse ele passa 1 minuto funcionando, 58 segundos. Então, e tem uma coisa interessante, muita gente não sabe como tirar esse lacrezinho. Esse lacrezinho aqui. Ele é bem resistente, muito resistente, mas ele tem uma fraqueza, que é esse pino. Se você girar esse pino, você quebra o lacre. Então não tente quebrar o lacre com uma tesoura, mordendo, batendo, não vai funcionar nunca. É só girar o lacre, girar essa argolazinha aqui, que é chamado pino de segurança. Esse pino de segurança impede que essas duas alavancas liberem a substância interior. Lembrando que essa de baixo, a função dela é somente carregar o extintor. Ninguém vai carregar o extintor assim. Não, menino, o fogo vai pegar. Mentira. Ninguém vai brincar. O extintor tem que ser carregado na vertical. É o que você aciona ele na hora que for preciso. Se você tiver com ele no ombro, vai pegar no ombro. Mas se fizer assim, ele pode estar lá atrás. Então, essa haste de baixo, ela tem essa função somente você colocar o extintor na posição correta. A de cima é o gatilho. Você aperta aqui, aí ejeta o material para dentro, seja água, seja gás carbônico, ou seja o pó químico que a gente viu que é bicarbonato de sódio. Existe um outro pó, um outro tipo de extintor, onde o pó químico é a base de fósforo, é um fosfato de amônio, mas a função é a mesma, é sufocar a chama, o foco da chama. Ninguém tente que apagar o incêndio com o extintor e não dá certo, tá? O extintor é feito para apagar chamas em pequenas proporções e principalmente no foco que está sendo gerado, o incêndio, para evitar que ele se propague. Eu estava vendo aqui esse triângulo, que é mais ou menos o que a gente precisa para ter a chama, né? O que vai queimar, o que faz queimar e aquela fagulha inicial, a gente chama de energia de ativação, e está aqui com o nome de calor. Mas existem vários tipos de energia de ativação. Uma faísca pode ser uma energia de ativação. Um isqueiro, até descarregado, a gente passando ali aquela moeda, pedrinha, aquela faísca, por menor que seja, vai gerar essa chamada energia de ativação, que é a energia mínima necessária para que a reação de combustão ocorra. Né? Mas aí eu fiz um quadrado, porque agora a gente já tem mais um tipo de situação. Aqui a gente tem o calor, aqui no outro lado a gente tem o combustível, aqui a gente tem o componente, que é o oxigênio, mas existe um quarto tipo de incêndio, que é o que é chamado incêndio em cadeia. Quando você tem, assim, por exemplo, no cais, chegam vários containers de material inflamável e o primeiro pega fogo. Aquele primeiro ele vai desencadear uma reação em cadeia, né? Pega o fogo,
passa para o segundo, terceiro, quarto. O procedimento em geral é fazer o que o pessoal do sítio já fazia isso há muito tempo. Né? Você tem um plantio aqui de cana, e aqui começou um incêndio. O que é que o matutino lá faz? Ele vem aqui, ó, e raspa aqui, ó. Ele raspa um pedaço da terra, para que quando essa chama chegue até aqui, ela não se arrasta. Né? Mesma coisa esse fogo em cadeia. É um outro tipo de incêndio, é outro tipo de queima, o tratamento é diferente. Até o extintor também pode ser diferente. Porque existem alguns metais que são inflamáveis. Alguns metais pegam fogo. Por exemplo, o magnésio, o sódio, o potássio. Na hora que a gente coloca esses metais em contato com a água, eles liberam uma grande quantidade de calor, suficiente para gerar um incêndio. A gente chama tipo AZC, esse é do tipo KZ. É um outro tipo de incêndio, é um tipo de incêndio em cadeia. É aquele que você tem, ou então em metais combustíveis, metais que liberam muito calor, quando são colocados em água. Chega até a ser explosivo. No caso do sódio e do magnésio, se você colocar uma pastilhazinha, o menor que seja, no recipiente com água, o sódio reage violentamente com a água, se transformando em soda cáustica e liberando calor. Esse calor, dependendo do recipiente, dependendo do ambiente onde ele esteja, pode causar um incêndio, que já é uma outra categoria de incêndio. Né? É incêndio com metais. Mas a gente vai tratar dos mais comuns. Não esquecer, né? Que existe realmente uma quarta etapa ali, que é a reação em cadeia. Ô Franklin, só um instante, já está apagando. Tocou agora, foi o intervalo deles, que toca agora de 2h40, aí eles retornam de 3 horas. Tinha como continuar às 3 horas? Só falta um tipo. Segura aí um minutinho. Só falta o tipo CO2. Certo. Tá? Então, a gente vai utilizar esse aqui do pó químico para incêndios ou para chamas de líquidos que foram derramados. Ela está vazando gasolina no posto, então a gente não vai jogar água ali que vai espalhar mais. Vai utilizar esse pó químico, que é o bicarbonato de sódio. E o terceiro, e lembrando também, esse pó químico também tem um manômetro. E lembrando, ele tem que estar na faixazinha verde. Todos eles têm que ter. Não, menos esse aqui, ó. Você vê que esse aqui não tem. tem. Esse aqui é bem pesadinho. Isso é pesado, viu? É bem pesadinho. E a diferença também dele é esse. Ele tem um nomezinho. Esse. A mangueira, né? Essa mangueira que você. Tem um nome específico. E esse extintor é o qual, Fran? Esse extintor é o de CO2. Ele apaga tipo 1, 2, 3. Ele apaga os 3 tipos. Agora, na hora que você for usar ele aqui, não pode pegar aqui. Você tem que pegar aqui. Por quê? Aqui dentro, você vê também, ele não tem manômetro, não tem esse registrozinho ali de pressão, ele não tem solda nenhuma, ele é todo inteiriço. Esses dois tem, esses tem, ó, tem uma solda aqui, ó, por baixo, vou até para ver aqui embaixo, ó. Ele tem uma solda, né? Tem uma caixa que foi soldada igual a essa aqui também, e esse CO2 não tem, ele é todo inteiriço. Porque na verdade a pressão aqui dentro é muito grande. Não chega a explodir, extintores não explodem, certo? O interessante é você lembrar que quando for utilizar, a primeira coisa para fazer é o quê? Quebrar o ar, tirar esse pino. Tá? Não se preocupe com a mangueira, se preocupe em não colocar a mão aqui, né? Agora, por que não pode colocar a mão aqui? Alguém tem alguma ideia?
Por que esquenta? Alguma outra ideia? Por quê? Se eu for utilizar esse extintor aqui e pegar aqui nessa parte laranja e... A pressão. Tipo, quando sai muita coisa, essa vai dando sai aqui, né, a pressão? Nenhuma das duas coisas. Não é porque esquenta e não é por causa da pressão. A questão é o seguinte: quando o CO2 ele se expande, ele absorve muito calor. Então toda essa parte fica congelada e fica a menos de 100 graus, fica a menos de 120 graus. Então se você pegar aqui, praticamente você vai levar uma queimadura chamada de queimadura de gelo seco, onde você pega uma coisa muito fria e queima a sua mão. Do mesmo jeito que queima com coisa quente, queima também com coisa fria, né? Existem queimaduras. Para quem mora, por exemplo, nas regiões da África, né? O pessoal, eles são sempre bem vestidos porque o gelo queima a pele. É o que vai acontecer aqui. O chamado gelo seco é gás carbônico, certo? Gás carbônico é gelo seco. Aquele que a gente vê em show, aquela fumacinha, aquilo ali no show, é gás carbônico. Ô, professor, geladeira, o gás carbônico é? Geladeira. Porque ele não faz gelo, né? Justamente, foi boa pergunta. No caso da geladeira, a gente utiliza ali amônia. Amônia, que é um gás também. Tá? A amônia é resfriada e aquecida pelo motor. Na hora que ela é aquecida, ela vira um gás. Aí sobe e vai para o congelador. O que é que tem no congelador? Um material quente. Então ela absorve aquele material quente e volta para o motor e vai tirando o calor dos alimentos em geral. Mas ela usa ali amônia, não usa gás carbônico não. Não sei qual a razão, mas certamente é a amônia que a gente utiliza. Bom, e só para terminar aqui, eu queria só dar uma orientação sobre queimaduras. Tá? A gente tem um hábito cultural de quando a gente sofreu uma queimadura, buscar medicamentos alternativos, como passa manteiga, bota pasta de dente, Sabão amarelo. Sabão amarelo, nada disso é recomendado. Só água e se você tiver... Porque quando a gente tem uma queimadura que coloca na água, aí a dor passa. Quando você retira, a dor volta. Mas é melhor assim, porque não é que a gente coloca, por exemplo, sabão. O sabão é bom quando a queimadura está cicatrizando, porque o sabão ele vai ser bactericida e vai evitar que aquele ferimento ali ele infeccione. Mas o primeiro procedimento é água. Depois pode colocar uma atadura, pode até colocar por cima de uma atadura papel alumínio, porque o papel alumínio retira calor. Aí e remover a pessoa